Olá, Celso. Olá, Brasil. Dizer boa noite hoje é só um meio de termo de expressão, né? Exatamente. Nós estamos aqui, o Jornal da Record se transferiu para Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, para acompanhar os detalhes de uma tragédia que certamente entrou para a história do Brasil. Na madrugada do domingo, uma boate, aqui atrás de nós, a boate com essa fachada cor-de-rosa, a boate Kiss, pegou fogo e nesta rua onde nós estamos, 231 jovens morreram tentando escapar do incêndio. Este aqui é um polo universitário, né, Eduardo? Muitos jovens estudam aqui, há muitas faculdades e, obviamente, a cidade está de luto, assim como todo o Brasil. Mas o meu colega Eduardo Ribeiro passou a madrugada acompanhando a movimentação das famílias, das autoridades, dos moradores, que já buscam respostas para aquilo que aconteceu, não é, Edu? Tudo com muita dificuldade. Nós estamos diante do maior desastre, da maior tragédia dos últimos 50 anos no incêndio em número de vítimas. A minha equipe e eu chegamos aqui por volta de 11h30 da noite. Dormimos menos de 2 horas, mas nem o cansaço, nem o confronto com essa tristeza, o choque de uma cidade inteira nos permite entender com exatidão tanto sofrimento. A justiça decretou a prisão de 4 pessoas até agora. 2 proprietários da boate, 2 integrantes da banda que tocava aqui nessa casa de shows. Mas seriam eles os únicos responsáveis? É isso que a gente vai entender na nossa primeira reportagem. Na despedida a tantos jovens, a dor de um país inteiro. Os sonhos de uma geração universitária consumidos num incêndio trágico. Um dia depois, por fora, a boate Kiss é o retrato do desastre. Mas é lá dentro que se vê o cenário de horror. São imagens obtidas com exclusividade. Uma danceteria que se transformou numa espécie de câmara de gás tóxico, de onde mais de 1000 moças e rapazes tentavam escapar desesperadamente. Muitos deles em vão. Um lugar que mais cedo era assim. A foto foi feita momentos antes do começo do incêndio, durante o show de um DJ. Ela mostra o palco ao fundo e a pista cheia de gente. Agora veja como a boate foi construída. 600 metros quadrados. Ao fundo, o palco e 2 banheiros ao lado. Do lado oposto ao palco, havia um banheiro, onde muitos foram parar porque acreditaram ser a rota de fuga. E ao lado, a verdadeira e única porta de entrada e saída da casa, com 2 metros de largura. Foi por ela que Renato passou desesperado atrás da irmã, uma das mais de 300 vítimas do incêndio. Ele conta que ela saiu da boate andando, mas algumas horas depois passou mal. Só estava com oxigênio, né? E de uma hora para outra acharam queimaduras internas nela, entubaram, um coma induzido. A nossa equipe recebeu autorização para entrar aqui na base aérea de Santa Maria para acompanhar o que vai ser a remoção de mais 7 pacientes que passaram mal no decorrer do dia, tiveram piora no estado de saúde e precisam ser removidos até hospitais de Porto Alegre. Aquele avião ali atrás é um C-105 da Aeronáutica, tem capacidade para 7 pessoas em macas e são justamente os 7 pacientes que vão entrando lá nesse instante. Mais um está encostando para entrar na aeronave. Serão 40 minutos até Porto Alegre. Lá dentro, médicos e enfermeiros vão fazer esse trajeto de 40 minutos até Porto Alegre com os pacientes, com esses jovens feridos aqui dentro, para acompanhar o sinal vital de cada um deles. Foram colocados em coma induzido e agora o trabalho segue dentro da aeronave. Um trauma dilacerante que os peritos criminais agora tentam explicar com detalhes técnicos. Durante o dia, tudo foi fotografado, examinado. Da estrutura do prédio, às peças de roupa deixadas para trás durante os primeiros socorros. E muitas amostras da espuma acústica que revestia o teto e serviu de combustível para o incêndio. Apesar da evidência sobre as causas da tragédia, são muitas as perguntas ainda. De quem é a culpa? Da banda? Dos donos da boate? Ou da falta de fiscalização? Se shows pirotécnicos já foram feitos antes na mesma boate, o que saiu errado desta vez? Os seguranças barraram mesmo os clientes para evitar que saíssem sem pagar? Perguntas que angustiam seu Walter, que perdeu o filho Valtinho, de 20 anos. Alguém que ele diz ter feito dele uma pessoa melhor. Sendo essa pessoa que ele é, eu tive esse lado bom que foi dado de herança de um filho para um pai. Porque não é certo um pai enterrar um filho. Não é certo mesmo.
Não é certo mesmo. E Ana, a gente conheceu aqui, entre outras coisas, um bombeiro, comandante do Corpo de Bombeiros, que conseguiu evitar que os filhos estivessem nessa festa. Muitos pais não puderam ter essa mesma chance. Muitos pais não conseguiram abraçar seus filhos depois da festa de ontem, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei só hoje, dos 4 cemitérios que há nessa cidade, eu passei por 2 deles. E o clima era de horror. Parece que toda a cidade tinha se mudado para o lugar dos cemitérios. Faltaram coroas de flores, para você ter uma ideia do tamanho da tragédia. Quem acompanhou os enterros hoje foi a repórter Priscila Casagrande. Nas mãos de Jéssica, a foto do irmão que perdeu a vida como herói. A jovem de 24 anos estava na boate quando o incêndio começou. Eles pegaram o extintor, não funcionou, e daí começou todo mundo a correr. Vinícius havia conseguido sair, mas quando não encontrou Jéssica e os amigos, decidiu arriscar a própria vida e entrar na boate em chamas. Ele sempre foi pelos amigos, ele fazia todo mundo feliz. Depois de resgatar 14 pessoas, não conseguiu sair com vida da boate. Ele estava vivo, ele estava lá fora e voltou, cara, ele voltou. Vinícius morava com a família nesta casa que fica no centro de Santa Maria. E era aqui o cantinho dele, o quarto que dividia com a irmã Jéssica. Por aqui está tudo intacto. Os objetos, relógio, perfume, óculos e boné. Tudo do jeito que Vinícius deixou. Essa parte do guarda-roupa era a que ele usava. Ali, na parede, ele deixou colado o recado de uns amigos de quando ele voltou de viagem. E em cima da cama sempre estavam as grandes paixões do jovem, a educação física e as tradições gaúchas. O pai de Vinícius fez um desabafo emocionante ao relembrar do filho. Tenho certeza que muitos jovens que pereceram como meu filho porque voltaram para ajudar outras pessoas. E se alguns pais hoje têm o privilégio de estar com seus filhos em casa, é graças a tantos jovens, como Vinícius e tantos outros. O enterro de Vinícius foi no cemitério municipal. O ginásio de esportes da cidade, lotado, era a imagem da pura desolação. Foi para cá que os corpos foram trazidos para um velório coletivo. A cada momento, eram descarregados caixões. Ficaram todos enfileirados, lado a lado. Famílias inteiras velavam seus parentes. No rosto de cada um, a expressão de desespero. Uma dor tomou conta de Santa Maria. Uma pessoa maravilhosa que a gente perdeu. Abraços, gestos de consolo num momento de puro desespero. O governador do estado, Tarso Genro, foi prestar solidariedade às famílias. Os primeiros enterros começaram ainda pela manhã. Foram ao menos 100 ao longo do dia, nos 2 cemitérios da cidade. A gente está se empenhando ao máximo, procurando acomodar da melhor forma possível as famílias. Só neste cemitério, 13 jovens foram sepultados ao mesmo tempo. Na dor de perder uma filha, este homem só tem um pedido. Justiça. E eu vou até o fim. Eles não vão passar impune. E o pai do Vinícius, que você viu aí na reportagem, o seu Ogê, está aqui com a gente. Seu Ogê, muito obrigada por ter vindo até aqui hoje. Eu imagino a dor que o senhor está sentindo. Peço desculpas por pedir a presença do senhor aqui hoje, mas eu acho que se há um consolo para o que aconteceu, é o senhor lembrar do seu filho com o caráter de um herói, né? Ele entrou 14 vezes ali dentro para tirar pessoas e por isso deu a própria vida. Com certeza, Ana Paula. Se a gente está aqui presente hoje, é para homenagear o Vinícius e outros tantos jovens. Porque eu estive aqui na hora, minha filha me chamou, e se não fosse o Vinícius e outros tantos jovens entrarem várias vezes dentro dessa boate, mais gente teria perecido. Eles foram os verdadeiros heróis desta batalha. E com certeza, se muitos pais têm seus filhos nos braços hoje, e outros não têm, foi graças a esses filhos, Vinícius e tantos outros que entraram ali e puxaram, de qualquer jeito, os seus colegas, seus amigos ou pessoas estranhas, porque na hora não podia ver quem era. Coragem. É a índole de alguém. E o Vinícius faria isso milhões de vezes pelo homem que eu conheço que ele era. É essa impressão que a gente tem mesmo. Seu G, a gente não consegue mostrar, mas atrás das nossas câmeras tem uma multidão de gente, moradores aqui de Santa Maria, muita gente que conhecia seu filho, inclusive. Nós tivemos alguns Vinícius entrando várias vezes aqui. Que legado esse seu menino deixa para essa cidade e para essa tragédia? Um legado de solidariedade, de amor e desapego à própria vida. Não há amor maior que doar a vida pelo irmão. Isso era o que meu filho fez e isso é o que muitos filhos fizeram. Não queria que Santa Maria aparecesse no mundo por essa notícia, mas infelizmente apareceu. Só esperamos que isso sirva de lição daqui para frente.
O passado passou. A justiça vai apurar quem é culpado ou não. Cabe à justiça. Nada vai trazer meu filho de volta. Obrigadíssimo. Seu G, a gente espera que homenageando seu filho, a gente esteja homenageando cada uma das vítimas e cada um dos heróis desse desastre. Tá Muito bom? boa Obrigado. sorte. Nosso pedido por justiça, que é seu e é nosso também. Obrigada. Ana Caroline Rodrigues, estudante de tecnologia de alimentos. Tinha 19 anos e era da cidade de Esmeralda, na divisa com Santa Catarina. Andressa de Moura Ferreira, estudante de medicina veterinária. Ia para o 2º ano da faculdade. Andressa Thalita Farias Brissol. Cursava Direito na Faculdade de Santa Maria e era irmã de Luíse Vitória Farias Brissol, estudante de Tecnologia de Alimentos, que também morreu no incêndio. João Paulo Pozobon, estudante de Agronomia, nasceu em Santa Maria. A namorada também morreu no incêndio. Bom, ao longo dessa edição a gente vai conhecendo outros personagens dessa tragédia. Foram pelo menos 2 dias até aqui de perícia, de muito trabalho dentro da boate para tentar fazer o caminho dessa tragédia. E somente agora há pouco é que os repórteres puderam chegar um pouco mais perto, né? Exatamente, Edu. Eu fui uma das pessoas autorizadas a andar ali pertinho e pude ter uma noção do que aconteceu lá dentro. Essas imagens você vai ver agora. Esse aqui é o centro da cidade de Santa Maria, exatamente onde fica, na verdade, o que sobrou da Boate Kiss. Aqui, flores deixadas hoje o dia inteiro pelas pessoas que estão em luto na cidade, que lamentam profundamente essa tragédia. E aqui deixa eu mostrar para vocês. Esses foram os buracos feitos pelos bombeiros para tentar tirar pessoas que se refugiaram nos banheiros, que ficavam exatamente aqui. Muita gente confundiu os banheiros com a saída da boate, mas na verdade o único acesso de entrada e de saída da Boate Kiss é esse aqui, essa fachada pintada de cor-de-rosa. E aqui na porta a gente consegue ter uma noção do que foi que aconteceu lá dentro. A gente ainda vê algumas roupas, alguns calçados, o bar e tudo coberto de fuligem, de cinzas. Vários dos corpos ficaram amontoados aqui nesse lugar, mas a maioria dos corpos foi encontrada dentro dos banheiros. As pessoas procurando por essa saída foram parar do lado de lá e tudo terminou em tragédia. Bom, tragédias não se explicam por um motivo só, não é, Eduardo? A gente sabe que vários fatores ilícitos, falta de cuidado, muitos fatores formam um conjunto que leva ao pior. E muitas perguntas ainda estão sem resposta. Por exemplo, onde foram parar as imagens das câmeras de segurança que havia dentro da boate? Elas deveriam estar no computador que desapareceu. Até agora a gente não sabe onde ele foi parar, né? Se ele estivesse aqui, o que tivesse restado dele precisaria ter sido encontrado, mas não há nenhum sinal desse disco rígido, desse computador. As linhas da investigação, os desafios das autoridades a partir de agora, nós vamos conhecer na reportagem de Luísa Zanqueta. Depois de liberar o último corpo, a polícia concentra os esforços na conclusão do inquérito. 4 prisões temporárias foram decretadas pela Justiça. Estão detidos 2 músicos da banda, entre eles o vocalista. Testemunhas disseram que o fogo começou quando o vocalista da banda, Gurizada Fandangueira, acendeu no palco um sinalizador, uma espécie de rojão. As faíscas teriam atingido a espuma que faz o isolamento acústico no teto do estabelecimento. E as chamas se espalharam rapidamente. O fogo e a fumaça provocaram pânico e, no desespero, muitas pessoas não conseguiram sair. A polícia aguarda a liberação médica para prender Kiko Spor, dono da boate que está hospitalizado em Cruz Alta, a pouco mais de 120 quilômetros de Santa Maria. Ele negou que tenha ordenado aos seguranças que impedissem a saída dos jovens da festa. O computador que armazenava as imagens gravadas pelas câmeras de segurança sumiu do local. O último a se apresentar à polícia foi o outro proprietário da boate. Mauro Hoffman se entregou aqui na Delegacia Regional de Santa Maria, na presença de um advogado, e prestou depoimento. Ninguém assumiu ter soltado o sinalizador. Ninguém assumiu. Peritos seguem trabalhando no local. O objetivo é apurar as causas do incêndio e o que teria dificultado a saída dos frequentadores. A boate tem capacidade para 1.000 pessoas e a superlotação não está descartada. 231 mortes foram confirmadas, a maioria por asfixia. A polícia apura como estava o processo de renovação, já que o alvará de funcionamento da boate estava vencido desde agosto do ano passado. Que o local tenha se queimado em razão de um sinalizador,
e que as portas não tenham dado vazão para a saída das pessoas que estavam lá dentro. Essas são as principais circunstâncias que levaram ao ocorrido. Todas as demais circunstâncias, inclusive essas questões de alvará, de fiscalização que vocês perguntaram, devem ser apuradas nos 30 dias do inquérito policial, que é um prazo razoável. E nós vamos conversar agora com o governador do estado, Tarso Genro, que está na nossa redação em Porto Alegre. Boa noite, governador. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. A minha primeira pergunta é a seguinte. É claro que numa hora dessa, o que vale mais é o luto e essa cidade inteira chora até este momento. Agora, as primeiras perguntas ainda não têm respostas concretas, apesar das prisões que foram feitas hoje. O povo tende a, neste momento, cobrar das autoridades que façam alguma coisa. O senhor, que é a autoridade máxima do estado, se compromete a fazer o que pela população de Santa Maria? Bem, eu passei ontem o dia inteiro em Santa Maria, hoje voltei, compartilhei com as vítimas, com as famílias, orientei os procedimentos todos da autoridade do estado, a Brigada Militar, a Polícia Civil, o IGP, estive junto na sala de situação que nós formamos para dar atendimento a toda a comunidade, e é uma tragédia inominável, é uma tragédia que vai marcar a história do estado daqui para diante, que nos abala, né, de uma maneira arrasadora. Qual é a ação do governo do estado? O governo do estado, ele instalou um inquérito através da Polícia Civil. Esse inquérito está sendo acompanhado pelo Ministério Público. Eu estive junto com o chefe do Ministério Público, inclusive traçando, né, ouvindo os delegados que estão fazendo o trabalho e discutindo com ele as orientações do inquérito. E uma conclusão nós podemos ter de maneira, eu diria, incontornável hoje. Se por acaso essa boate estava funcionando de maneira legal, o que eu não acredito, mas se por acaso ela estava funcionando de maneira legal, toda a legislação tem que ser modificada. Claro. Porque aquilo ali, na verdade, era uma espécie de armadilha, né? Não deu saída para as pessoas, né? O material do teto era um material que se tornou incandescente rapidamente e espalhou uma fumaça tóxica brutal. Então, a ação do governo do estado é buscar agora causas e responsabilidades. Aproveitando o que o senhor diz e corroborando com o que o senhor falou, hoje eu ouvi de alguns pais um mesmo termo para essa casa aqui atrás de nós, uma arapuca, uma caixa de fósforos. Eu conversei hoje com o líder do seu governo na Assembleia Legislativa e também com o presidente da Câmara Municipal aqui de Santa Maria. Os dois políticos, apesar de partidos diferentes, o senhor sabe disso, concordam que há uma necessidade emergencial de uma revisão do Código de Postura dos municípios em relação à fiscalização de casas como essa. Talvez do país inteiro, né? É verdade, e nós estamos assistindo já algumas reações ao episódio, ao fenômeno Santa Maria. E eu quero perguntar ao senhor que é o governador do estado, não passou da hora de chamar os prefeitos desse estado e cobrar uma revisão, uma fiscalização para saber, em termos de legislação, como tornar isso tudo muito mais rígido, governador? Uma resposta curta, rapidamente, por favor. Sim, já combinei isso com o chefe do Ministério Público Estadual. Eu pedi que ele chamasse, inclusive, para que essa questão não seja politizada. O doutor Veiga vai chamar o governo para trabalhar essas reformas e nós vamos trabalhar essas questões com os prefeitos. A legislação tem que ser profundamente modificada e radicalizada. E se não for, isso aí periga acontecer de novo. Ou seja, mudança de legislação e ainda impunidade não. Muito obrigada, governador. Governador Tarso Genro, governador do Rio Grande do Sul, falando da nossa redação em Porto Alegre, muito obrigado. Nós vamos continuar essa cobertura tendo em mente o seguinte: muitos empresários, muitas boates, muitas casas noturnas estão espalhadas pelo Brasil e às vezes com investimentos precários, materiais alternativos, inadequados. Isso pode ter ajudado e muito a potencializar a tragédia que nós tivemos aqui atrás. A reportagem é de Emerson Ramos. Em 1984, o rei do pop, Michael Jackson, gravava um comercial. De repente, faíscas de fogos de artifício atingem o cantor. Com os cabelos em chamas, ele é socorrido com queimaduras. Em shows, efeitos pirotécnicos são frequentes. Se tornaram uma marca também da banda Gurizada Fandangueira. Este vídeo mostra uma apresentação do grupo 1 ano e meio antes da tragédia em Santa Maria. As faíscas sobem mais de 2 metros. É um tipo de artefato como este, chamado de Sputnik,
que só deve ser usado de acordo com as recomendações. A utilização dele é para recintos abertos, nunca utilizá-los em recintos fechados, tá? Porque o grau de fumaça dele é muito grande, então ele é recomendado somente para uso externo. A orientação está na caixa, mas o preço em torno de R$ 3 pode influenciar na hora da compra. O produto feito para locais fechados é muito mais caro, pode passar de R$ 60. As investigações vão mostrar como o fogo se espalhou pela Boate Kiss, do que era feita a forração acústica do teto. Esse tipo de material aqui é o que engenheiros recomendam para o tratamento acústico em casas de espetáculo, em boates. Isso aqui é lã de vidro, poderia ser também lã de rocha, dependendo do local. E como é que é a reação desse material no contato com o fogo, Ivan? A melhor forma é eu demonstrando, simulando como seria uma chama no material. Você pode ver que ele não propaga. Agora o engenheiro faz o mesmo teste com um material muito mais barato. Se eu colocar o fogo aqui, rapidamente ele vai pegar. Em poucos segundos, o fogo consome a espuma e provoca fumaça escura. Tem lugares que usam? Bastante. Pelo preço. Não deveria nunca ser usado. Ele é mais de 80% mais em conta que os indicados. Dá para fazer economia quando se trata de segurança? Não dá. Alana Villers tinha 18 anos, era de Ijuí, também no Rio Grande do Sul. Morava em Santa Maria e estudava jornalismo. Andressa Ross, 20 anos, era aluna do curso superior de tecnologia em agronegócios. Augusto Sérgio Krauspenhar da Silva cursava filosofia na UFSM e direito no Centro Universitário Franciscano. Já fazia estágio na primeira vara civil de Santa Maria. Cássio Garcês Biscaino trabalhava como enfermeiro do Hospital Universitário. Ele estudou e se formou na UFSM. Guilherme Pontes Gonçalves, 19 anos, gaúcho de Cachoeira do Sul, morava em Santa Maria, onde cursava agronomia. Estava com a namorada que também morreu no incêndio. O revestimento acústico que a gente viu na reportagem agora há pouco, que o técnico mostrou e que é altamente inflamável, é justamente o revestimento que estava na boate. A gente viu vários pedaços dele ali, pedaços pequenos, porque provavelmente todo ele pegou fogo. O combustível com um agravante, da tragédia, né? Exatamente, com um agravante. O teto do palco foi rebaixado, portanto, esse revestimento estava muito próximo de onde o vocalista da banda soltou aquele instrumento que provoca faísca, exatamente, que eles chamam de Sputnik, né? E é por isso, esse é um dos motivos pelos quais o Congresso Nacional agora quer alterar toda a legislação sobre o funcionamento de casas noturnas em todo o Brasil. Você vai ver agora com Alessandro Saturno. Olá, Ana Paula, boa noite a todos. Os parlamentares vão fazer um levantamento detalhado de todos os projetos sobre segurança dos estabelecimentos noturnos. O objetivo é uma lei mais rigorosa e única para o país inteiro. Em respeito às vítimas da tragédia em Santa Maria, hoje aqui em Brasília, foi cancelada a cerimônia em contagem regressiva dos 500 dias para o início da Copa do Mundo de 2014. Foi mantida apenas uma vistoria técnica no Estádio Nacional. De Brasília, Alessandro Saturno. Obrigado, Alessandro. Falando com a gente direto de Brasília, é preciso dizer que já há uma reação a essa tragédia aqui, já há estados, já há cidades como Manaus, em que casas foram fechadas, casas noturnas foram fiscalizadas e há prefeituras que determinaram veemência, rigidez na fiscalização pelos próximos 30 dias, ou seja, tem muito mais gente de olho na segurança desses lugares cheios de gente todas as noites. Para evitar tragédias como essa, onde 231 jovens morreram, 121 estão feridos, hospitalizados e destes 75 ainda correm o risco de morrer por causa da intoxicação pela fumaça. A reportagem que você vai ver agora sobre isso é de Lisandra Ungarato. As imagens da filha em uma cama de hospital e com queimaduras pelo corpo não vão sair da memória deste pai. Queimaduras, entubada, inchada, né? Isso, o impacto é bem triste para um pai, para uma mãe, né? A filha dele, Cristina, de 23 anos, é uma das sobreviventes do incêndio na Boate Kiss. Ela foi transferida para o Hospital de Clínicas em Porto Alegre.
A irmã de Sabrina também está internada na mesma situação. Gabriele, de 20 anos, sofreu vários ferimentos. Sabrina relembra os momentos de pânico à procura de notícias da irmã. Essas horas de procura foram terríveis, mas graças a Deus nós encontramos ela. Ela conseguiu sair com vida dentro da boate, né? E agora está recebendo todo o tratamento necessário aqui. Gabriele também estudava na Universidade Federal de Santa Maria e trabalhava como atendente na casa noturna. A boate é cheia de degraus. A boate baixa, a boate sobe, muitas barras de ferro em volta, então a gente imagina o desespero naquele momento. Aqui no Hospital de Clínicas, mais de 10 vítimas da tragédia recebem atendimento. Os bancos de tecido de Recife e de São Paulo fizeram uma grande doação de pele para auxiliar no tratamento de queimaduras. Mas a maioria dos pacientes ainda se recupera da intoxicação por causa da inalação de fumaça. A capacidade de recuperação é sempre melhor num jovem, né? E todos eles têm essa duplicidade, né? Lesão de via aérea e mais a pele. Bom, vale lembrar, a propósito disso, né, que o governo brasileiro entrou em contato com os governos da América Latina, todos, para conseguir pele, né, bancos de pele para atender essas pessoas. Das mais de 300 pessoas atendidas nos hospitais da região, pelo menos 20% tiveram queimaduras. Só para a gente ter uma ideia. São Paulo veio muita pele, o Hospital das Clínicas de São Paulo doou 90% de todo o seu banco de pele. Parece muito, isso vai atender... Talvez atenda de 3 a 7 pessoas, dependendo da extensão das queimaduras. E é por isso, por causa das queimaduras e também por causa da intoxicação pela inalação de fumaça tóxica, que muitas pessoas ainda correm risco de morte. A gente vai agora a Porto Alegre conversar ao vivo com a repórter Caroline Patati. Caroline, é verdade que foi confirmado o primeiro caso de pneumonia tóxica? Boa noite, Ana. É isso mesmo. O caso é de uma jovem que está internada no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Essa, aliás, é uma das preocupações do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Segundo ele, quem esteve na boate pode apresentar sintomas da doença, como tosse e falta de ar, nos próximos 5 dias. 44 pessoas estão internadas em Porto Alegre, 3 em Canoas, aqui na região metropolitana, e 83 permanecem em Santa Maria. Segundo o ministro, ao todo 75 pacientes estão em estado grave e correm risco de morrer. A presidente da República, Dilma Rousseff, determinou que Alexandre Padilha retornasse a Santa Maria para acompanhar de perto os trabalhos. Obrigada, Carolina. De fato, a própria presidente Dilma Rousseff esteve aqui hoje, ficou muito emocionada com o que viu e determinou que o ministro da Saúde fique aqui o tempo que for necessário para que essa situação se reverta em todo o estado, nos hospitais que estão atendendo a essas pessoas. É um gabinete de crise permanentemente instalado aqui. Bom, o coração do Rio Grande continua batendo entristecido e descompassado em função de tudo isso. E o jornalismo da Record mobilizado aqui em Santa Maria. Daqui a pouco, ainda nesta edição, você vai ter outras informações sobre a tragédia em Santa Maria. Voltamos a São Paulo. Celso Freitas. Até já. A tragédia de Santa Maria intensificou as vistorias em casas noturnas por todo o país. A reportagem é de Cristina Miranda. Rotas de fuga, extintores de incêndio, planos de segurança em ordem. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a fiscalização está sendo feita pelos técnicos do Conselho de Engenharia. E a prioridade agora são os clubes, por causa das festas de carnaval. Onde tem aglomeração de pessoas, tem que ter engenheiros responsáveis, engenheiros eletricistas, engenheiro mecânico, engenheiro civil, para que possa dar segurança à população. Em Recife, a preocupação é maior também com a segurança no carnaval. 2 grupos vão fiscalizar as estruturas montadas para a festa. Quem não apresentar um projeto de emergência não vai poder receber ninguém e fica sem licença. Na capital baiana, a fiscalização resolveu ir na contramão da festa e mudou o roteiro. Hoje e amanhã, a prefeitura quer saber como andam as casas noturnas e restaurantes que fazem shows sem licença. Só no Rio Vermelho, o bairro mais boêmio da cidade, 3 casas foram notificadas. Esta nem extintor tinha. Voltaremos aqui com a equipe na quinta-feira para verificar se as exigências que nós fizemos foram atendidas. A partir da próxima quarta-feira, os fiscais da Prefeitura de Salvador voltam a apertar o cerco aos camarotes do carnaval. Até os que já têm licença vão ser novamente vistoriados. E vai ser assim durante todos os dias da festa. São mais de 50 camarotes e muitos chegam a receber 2.000, 3.000 pessoas em uma única noite.
Uma multidão de prefeitos invade Brasília atrás de benefícios para as suas cidades. E a presidente Dilma disse que vai ajudar os municípios a resolver a dívida com o governo. Movimento intenso no aeroporto JK. No centro de convenções, foi preciso enfrentar fila e o calor que fez hoje em Brasília. Mas nada esfriou os ânimos